essas pessoas ouviram falar que Jesus estava em uma casa, todos se juntaram naquela casa. Todos se juntaram naquela casa. Se você olhar ali para o versículo 1 e o 2, o povo ouviu que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, a ponto de não ter espaço na porta. Abrir a casa para Jesus é abrir a casa para pessoas. Porque a presença de Jesus atrai pessoas. O ministério de Jesus não era um ministério isolado. Eu vou ficar lá em casa orando pelas pessoas. Não. Jesus atraía pessoas. Então, quando ouviram falar, Jesus está ali naquela casa, em Cafarnaum, nós vamos para lá. Não deve ter sido muito fácil. E eu queria pensar um pouquinho pela perspectiva do anfitrião, o dono dessa casa. A Bíblia não fala para a gente quem era o dono dessa casa. A Bíblia menciona que Jesus foi para a casa. E não fala a casa de quem. Alguns estudiosos da Bíblia entendem que essa casa era a casa de Pedro, porque no capítulo 1 de Marcos, um pouquinho antes, nós vemos que Jesus cura a sogra de Pedro dentro da casa de Pedro, ali em Cafarnaum. E aí o capítulo 2 só menciona que a casa ficava em Cafarnaum e fala, Jesus foi para a casa, como se fosse algo rotineiro, como se fosse já um lugar que ele frequentava com constância. E aí, por isso que provavelmente, quem aqui já assistiu The Chosen? Já assistiram? Temos algumas pessoas. No The Chosen, nós vemos que Jesus, ele escolhe a casa de Pedro como sendo o seu headquarters, né? O seu quartel-general, para que o ministério dele tenha um apoio. E ali os discípulos ficavam, enfim. Então, a base que o The Chosen usa para fazer isso ali é que realmente vários estudiosos da Bíblia entendem que Jesus, ele apoiava o seu ministério em Cafarnaum na casa de Pedro. A despeito de ser de Pedro ou ser de outra pessoa, nós sabemos que a casa não era de Jesus. Mas os convidados de Jesus estavam ali. Meus irmãos, quando nós decidimos abrir a nossa casa para Jesus, nós também estamos decidindo abrir a nossa casa para as pessoas. Para todos aqueles que são atraídos pela presença de Jesus, pela pregação dele, pelos milagres que ele vai fazer, pela cura. E a Bíblia, muitas vezes a gente pensa, olha, hospitalidade é um negócio para aquelas pessoas que têm o dom da hospitalidade, é só um dom. Alguns têm, outros não têm. E a Bíblia não nos fala isso. Hospitalidade é uma ordenança para todo cristão. Onde nós vemos isso? Romanos 12, 13. Não precisa abrir, eu vou ler aqui 3 versículos para que vocês tenham uma noção de que a hospitalidade, ela é uma ordenança e não um dom para alguns. Romanos 12, 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Hebreus 13, 2. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui, sem o saber, alguns acolheram anjos. 1 Pedro 4, 9. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Acho que essa é a parte mais difícil, né? Porque muitos de nós sabemos que é certo abrir a nossa casa para pessoas, receber as pessoas, mas e a parte da reclamação? A gente esquece, né? Sem reclamação. Irmãos, é por isso que a nossa igreja tem aberto as casas para os PGMs. Não é uma ideia do pastor Abraão, é uma ideia da palavra de Deus. Quando nós decidimos abrir a nossa casa para Jesus, nós precisamos abrir a nossa casa para as pessoas. Mesmo que isso custe ter uma multidão na nossa casa. Mesmo que isso custe receber pessoas que nós nem conhecemos. O amigo do amigo que ouviu falar de Jesus, que ele estava lá e foi naquela casa. Mesmo que custe um buraco no telhado. Já pensaram em receber pessoas para o PGM? Os danos, quem sabe um refrigerante no sofá que caiu, né? Algumas tantas outras coisas que podem acontecer. Mas o mais importante, nós estamos oferecendo a presença de Cristo para as pessoas. O convite
primeiro convite que eu quero fazer a você é: lembre-se de que abrir a sua casa para Jesus é abrir a sua casa também para as pessoas. E hospitalidade, no grego original, é uma palavrinha que tem um significado muito especial. Porque às vezes a gente pensa que hospitalidade é receber a família. É receber a mãe, é receber a avó, é receber a tia, a sogra. Mas hospitalidade no grego é filoxenia. Filoxenia. Filo, talvez você se lembre do amor filéu, né? Então, filo é amor. Xenia, talvez você se lembre de uma palavra que hoje em dia está bem comum, está bem na moda. Xenofobia, né? Que é aquele preconceito contra o estrangeiro. Então, filoxenia é o amor ao estrangeiro. Hospitalidade, então, é abrir a sua casa para amar alguém que é estranho, que não é da sua família, que não é alguém que pertence àquele lugar. Então, não adianta dizer, eu estou praticando a hospitalidade, recebendo só as pessoas, os agregados da família, né? Nós precisamos receber a todos, porque isso significa que eu estou amando o outro. E amar a Jesus nos faz amar pessoas. Não tem como, meus irmãos, amar Jesus e não amar pessoas. Se nós não amamos pessoas, talvez signifique que nós não estamos amando Jesus. 1 João 4, 20 e 21 diz: mas, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Abrir a sua casa para Jesus implica nesse desafio, abrir a casa para pessoas.